Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje iremos falar de reembasamento e conserto em prótese removível. Reembasamento é todo procedimento que permite ajustar a base de uma prótese aos tecidos que lhe dão assento, mediante a uma interposição de material que possa formar parte dessa base. Esse tipo de procedimento ele é indicado justamente para aqueles casos onde a adaptação da base da prótese não está precisa. Frente ao reembasamento, há várias técnicas que podem ser utilizadas. Basicamente, nós dividimos em reembasamento definitivo ou temporário. Dentro do definitivo, nós temos pelo método de adição de uma nova base ou por substituição desta base. Dentro da divisão de adição, nós temos o imediato, que seria o de consultório, também definido como direto, ou o mediato, aquele em que nós realizamos os procedimentos no consultório. Entretanto, a troca dessa base ela é feita pelo laboratório. Também definimos como a técnica indireta. Dentro da substituição, nós temos somente a técnica indireta ou de laboratório, dessa troca de base. Não iremos ver todas as técnicas, iremos discutir nessa aula somente as mais utilizadas, que é a definitiva por adição pela técnica indireta, ou seja, de laboratório, e a técnica de reembasamento temporário. Entrando na parte de reembasamento, pela técnica de adição, nós temos como indicação aquelas próteses que possuem pouca retenção, elas podem ser novas ou antigas. Naqueles casos onde o paciente ele já realizou uma prótese imediata e realizou um reembasamento temporário, e você quer apenas trocar a base que era provisória por uma base definitiva, então você pode utilizar essa técnica. Quando você tem o interesse de realizar modificações em relação ao aumento de extensão dessa prótese, isso acontece muito naquelas próteses novas que vêm às vezes de outro profissional, onde está tudo adequado, entretanto a área chapeável não está correta, você precisa estender. Então, em vez de você fazer uma nova prótese, você pode executar a técnica de reembasamento por adição. Nos casos também onde temos próteses fraturadas com perda de segmento, então aquela parte que quebrou e foi perdida pelo paciente, você consegue recuperar através dessa técnica de reembasamento. E nos casos onde o paciente apresenta uma fibromucosa sensível, muitas vezes devido a um processo de polimerização da prótese incorreta, ao passo que você consegue contornar esse caso, esse cenário, através de um reembasamento pela técnica de adição. Vamos para a sequência clínica. Então, nesse caso específico, o paciente ele se queixava de perda da retenção, tratava-se de uma prótese nova, entretanto ela não estava com uma retenção adequada. Em vez de iniciá-la desde o começo, nós preconizamos a técnica do reembasamento. Então, como nós fazemos? Liberamos toda aquela borda, desgastamos toda essa borda, toda a parte do selado, com uma fresa em peça reta, com a finalidade de liberar um espaço para o material de moldagem. Então, olhe só clinicamente uma imagem intraoral, a borda, quando ela estava
íntegra e quando realizou os desgastes para ter o espaço para o material de moldagem. A partir dali, a gente fez a moldagem com a Godiva, moldagem de borda. Poderia ser outras técnicas, nesse caso utilizamos a Godiva em bastão, mesma técnica que vocês aprenderam na faculdade, e fizemos toda a moldagem periférica, ou moldagem desse borda. Tá? A partir daí, nós aliviamos a área de pré-maxila, também com uma fresa. Lembram-se que essa área é uma área onde não pode ter pressão, força, ela é mais suscetível à reabsorção. Então, nós desgastamos para ter espaço para o material de moldagem ali que não pressione esse tecido. Então, realizamos todo esse alívio da pré-maxila, isolamos a parte externa, um passo muito importante, uma vez que iremos utilizar a pasta de óxido de zinco eugenol, e ela tem um grande poder de colar nessa superfície, então esse isolamento ele vai ajudar no processo de remoção do material. E realizamos a moldagem funcional, okay? Igual nós realizamos com a moldeira individual. Entretanto, nós temos que lembrar que o paciente ele tem um dente antagonista. Então, o que vai diferenciar essa técnica que nós fazemos é que vai ser uma moldagem funcional com o paciente ocluindo. Então, ela é um pouquinho mais difícil. Nós chamamos técnica de moldagem boca fechada. E aí nós vamos realizar os tracionamentos e podemos pedir também para o paciente fazer movimentos com o lábio, fazer bico, com a finalidade de individualizar essa borda. Então essa é a imagem que fica após a remoção dessa prótese reembasada em boca. Toda essa área que foi acrescentada por Godiva e pela pasta de óxido de zinco eugenol, ela vai virar acrílico. Entretanto, olha só como que fica a superfície externa. Isso eu tenho que remover antes de mandar para o meu laboratório e deixar ela de uma forma mais limpa para ele. Então, graças à vaselina que foi utilizada previamente, isso fica de fácil remoção. O aspecto final ficaria dessa forma. Eu posso também realizar o travamento posterior nesta etapa, se eu não realizei com o Godiva. Então você volta ela em boca, acrescenta-se a cera na região posterior, volta em boca e faz os testes, checando se você conseguiu devolver a retenção apropriada para a prótese. A partir daí você faz o encaixotamento ou você manda para o laboratório em um meio úmido. Então essa seria a sequência do reembasamento definitivo por adição. Uma outra técnica que eu mencionei para vocês, que nós utilizamos com frequência, é o reembasamento temporário. Então, ele é muito utilizado naqueles casos onde nós planejamos próteses imediatas, que vocês já tiveram esse conteúdo previamente. Então, após as exodontias, essa base ela não vai ficar perfeitamente adaptada. Então, um método de deixar ela adaptado após a cirurgia é realizar esse reembasamento temporário. Ele vai servir para condicionar esse tecido após a cirurgia, ele vai também condicionar esses tecidos inflamados, ele vai agir protegendo esse tecido inflamado. Eu posso utilizar também naqueles casos onde o paciente apresenta câmara de sucção, que é aquele caso de próteses antigas que tem aquela área de vácuo na região de palato duro, que hoje não se utiliza-se mais. Então, se vocês pegarem algum caso na clínica que tem essa câmara de sucção, nós podemos utilizar o acréscimo de material temporário ali para reduzir essa câmara de sucção até a gente fazer uma prótese nova.
E também é muito utilizado em implantodontia, essa técnica. Em casos onde colocamos os implantes, é necessário aguardar de 4 a 6 meses da osseointegração e o paciente tem que utilizar uma prótese. Então essa prótese ela é reembasada de forma temporária para que o paciente consiga ir utilizando até se iniciar a fase protética da implantodontia. Os materiais utilizados são geralmente um material resiliente próprio para isso. Uma marca bem comum é o CoiSoft, entretanto existem outras marcas, tá? Eu vou passar uma sequência mostrando o CoiSoft e como ficou. Então, ó, essa é uma prótese que foi imediata. Entretanto, observem como que essa superfície ela está toda irregular. Por quê? O reembasamento ele deve ser trocado periodicamente. E nesse caso, esperou-se mais tempo do que o necessário. Então fica esse aspecto com uma superfície áspera, né? Com muito acúmulo de micro-organismos. Então isso deve ser evitado. Então se eu for fazer um reembasamento novo, a primeira etapa é tirar todo esse material antigo. Então olhem só, após eu tirar todo esse material antigo, como que ficou. A partir daí, eu posso fazer um novo reembasamento. Então, a técnica é bem simples. Eu aplico um isolante na área externa, seguindo o mesmo princípio do reembasamento anterior, justamente é para facilitar a remoção do material que vai acabar extravasando nessa área externa, que não é de interesse ser reembasado. Eu manipulo o material, tá? Seguindo a proporção do fabricante. Cada marca vai ter uma proporção sugerida. Faço essa espatulação até ficar uniforme. Coloco na área interna da prótese, espalho em toda essa superfície, levo em posição em boca. E nesse caso, como o paciente tem os dentes inferiores, ele vai ocluir. Ele realizou, ele ocluindo essa prótese, realizamos todos os tracionamentos, é a técnica também, técnica de moldagem boca fechada. Ele pode fazer movimentos com o lábio, você também pode tracionar, sempre ele com a boca fechada, tá? Com os dentes ocluindo, a ponto de personalizar toda essa borda. Você conseguindo deixar toda essa borda personalizada, passou o período de polimerização do material, você remove, nós teremos esse aspecto. Tá? Entretanto, temos muito excesso aqui ainda. Então, o ideal é recortar esses excessos com uma lâmina afiada aquecida. Removemos esse excesso. Tá? Sempre evitar esse instrumental frio, porque talvez você possa remover esse material reembasador. Então, sempre com o instrumental aquecido, tá? Para não ter o risco de deslocar o material reembasador dessa base. Recortou os excessos, você pode dar um acabamento com um disco chamado Scotch-Brite, que ele dá um acabamento bem interessante nessa borda, e aí você pode finalizar nesse caso. Em alguns outros materiais tem a aplicação de um passo a mais, que é a aplicação de um glaze. Não são todos os sistemas que têm esse glaze, mas aqueles que têm, você deve aplicar o glaze, que ele vai dar uma resistência maior ali para evitar a absorção de saliva nesse material. Algumas outras marcas que nós podemos encontrar no mercado são essas duas. Na faculdade, eles estavam fornecendo o Soft Comfort. Esse Soft Comfort já tem um glaze, que é esse bem pequenininho. Então, no caso, sempre temos que aplicar ele após a finalização, o acabamento da peça. No caso do Soft Comfort, a aplicação dele, nós aplicamos 3 camadas e deixamos na água quente por 10 minutinhos.
água em torno de 50 graus. Referente à parte de reembasamento, seria isso. Agora, e quando a prótese quebra? Como neste caso, o início de uma trinca. Será que conseguimos consertar essa prótese? A resposta é sim. E eu vou passar uma técnica bem bacana para vocês. Então, ó, quando nós temos que fazer uma redução dessa trinca, ou até mesmo colar e recolar esse fragmento, o interessante é eu copiar a parte interna. Como que eu faço isso? Com um silicone de condensação laboratorial. Faço a espatulação dele, seguindo a proporção do fabricante, e coloco na região interna. Há alguns profissionais que colocam um gesso no lugar do silicone de condensação. Particularmente, eu prefiro o silicone, que ele é mais fácil de você colocar e tirar. Então, esse silicone, ele vai servir de matriz para a gente, como se fosse o nosso modelo, para que eu tenha copiado essa parte interna da prótese, que é de fundamental importância para a gente. Vocês vão entender nos próximos passos. Então, olha só que interessante, eu tenho uma cópia daquela parte interna que trincou. A partir daí, eu vou ampliar essa área que trincou. Como que eu posso fazer isso? Com uma fresa esférica, tá? E aí eu vou ampliando toda essa área de trinco, porque nessa área eu quero colocar um novo acrílico. Entretanto, olha lá, se eu não tivesse feito a minha matriz de silicone, como que eu recuperaria aquela parte que ficou com o furo? Impossível. Então, com a minha matriz, eu tenho o posicionamento que era do meu tecido ali antes. Tá? Então, eu realizo canaletas horizontais. E ao final, eu vou ter todo aquele material, toda aquela área fraturada e a área ao redor removida. Tá? E nessa área que eu removi, eu vou acrescentar um novo acrílico. Eu consigo melhorar ainda isso, colocando grampinhos de metal, fiozinhos de orto, para melhorar a parte de resistência desse material. Então eu posso dobrar fios ortodônticos e colocar nessa área de trinco que foi nessas canaletas que foram previamente confeccionadas. A partir daí, eu acrescento o acrílico. Neste caso, o acrílico alto polimerizado, pela técnica de nylon. Então, eu acrescento em toda essa área até que eu recupere toda aquela área que eu removi com a fresa. Ao final desse material polimerizado, eu terei uma superfície assim áspera. Né? O ideal é que, se você for fazer isso no seu consultório, você tenha uma panela pneumática ou termopneumática para melhorar ainda mais essa polimerização. Se caso não tiver, deixe numa cubetinha com água quente mesmo. A partir daí, vamos partir para a parte de acabamento e polimento. Com uma fresa, você dá um ajuste inicial dessa superfície, a ponto de tirar a interfaces, rebarbas que possam estar expostas, e passa-se uma lixa para deixar essa superfície bem lisinha, igual está nessa imagem. Avalie também como ficou essa parte interna, se não houve extravasamento do material. Geralmente, quando nós utilizamos o silicone, não tem esse extravasamento, como nós observamos nessa imagem. Interna não tem nenhuma área que se estendeu esse acrílico. Se caso tivesse, você poderia
passar uma fresa ou uma Max-Cut para remover qualquer rebarba que possa ter gerado ali. A partir dali, você dá o polimento no torno e esse conserto está feito. Olha que interessante. Então, essa é a técnica mais comum de conserto, ok? Pessoal, esse é o fim desse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e um forte abraço.